perspectivas para o ano de 2023 nos mercados de crédito privado, local e internacional. Entenda mais nesse vídeo. Como sempre gosto de falar, nos sigam aqui no nosso canal, nos sigam também no nosso novo canal, o Cortes Kinem, que a gente coloca todos os vídeos de forma consolidada. Olá a todos, estou aqui hoje com o Ivan para a gente falar sobre os fundos de crédito privado. Ivan, conta pra gente um pouquinho como é que foi a performance do mercado de crédito privado local e o que você está vendo para o próximo ano. Legal, Marcela. Então, 2022 foi um ano bom para a indústria de crédito local aqui no Brasil, né? Os fundos captaram bastante, os spreads de crédito fecharam ao longo do ano e isso significa que o preço dos papéis subiu ao longo do ano. E com isso você agregou ao carrego, ou seja, aos juros que você recebe dos papéis normalmente ao longo do ano, algum ganho de capital. Dessa forma, a indústria em geral entregou alguma coisa entre 105% e 115% do CDI na média por ano, que é uma performance boa, considerando um CDI bastante alto já. Pensando no outlook para 2023, a gente tem um cenário também relativamente favorável, apesar de um cenário macro bastante desafiador no Brasil e lá fora. Isso por quê? Por um lado, que é o lado técnico, o mercado de crédito no Brasil continua captando bastante recurso. Com isso, os fundos têm que comprar papéis do mercado e a competição por essa demanda vem um pouco da emissão de papéis primários, né? E especialmente assim, olhando o primeiro tri do ano, que é o horizonte que a gente tem alguma visibilidade boa, a gente sabe que sazonalmente é um período que tem menos ofertas de papéis sendo emitidos no mercado primário. Com isso, tende a facilitar o fechamento de spread. Do ponto de vista de fundamentos, obviamente, com o cenário macro mais difícil aqui no Brasil, a gente vê as empresas em modo de deterioração de qualidade de crédito. Mas acontece que existe uma coisa muito importante na estrutura, na composição do mercado de crédito no Brasil, que é o seguinte: existe uma participação muito pequena nesse mercado de crédito em que a gente investe de empresas que têm uma qualidade de crédito ruim ou perigosa. A imensa maioria das empresas que emitem no nosso mercado tem uma qualidade de crédito forte o suficiente que elas aguentam tranquilamente ciclos bastante grandes, tá, de deterioração macro, como a gente viu nos últimos 20 anos aqui no Brasil várias vezes. Então não é uma situação em que a deterioração macro aproxima as empresas de um evento de não pagamento da dívida. Tá? Então, apesar de elas deteriorar a qualidade, as métricas de crédito, elas vão deteriorar e ficarem em um ponto bastante confortável. Isso lembrando que a gente está entrando nesse período difícil, vindo de um momento em que as empresas estavam no seu melhor ponto de qualidade de crédito dos últimos 12 anos no Brasil. Então elas estão numa posição de força para encarar esse momento de fraqueza na economia e, de novo, elas são naturalmente empresas que têm um balanço forte, uma posição competitiva forte, né, uma posição de mercado grande, e com isso a gente não vê uma preocupação relevante para a estrutura do mercado como um todo. E muito menos para os nossos fundos, onde a gente procura ser bastante seletivo e fazer fundos high grade, ou seja, fundos de empresas que são particularmente fortes já dentro do mercado que elas estão inseridas. Excelente, Ivan. Vamos lembrar que os nossos fundos de crédito privado também investem no mercado internacional. Então, conta pra gente um pouco como é que foi esse mercado de crédito privado internacional e as perspectivas para o próximo ano. Legal. Bom, então, já no mercado internacional foi bem o oposto que a gente viu aqui no mercado local. Lá fora, assim, o ano foi marcado, 2022, por um aumento muito forte nos juros internacionais dos principais países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, por conta da inflação que estava muito alta e continua bastante alta, né? Então, esse cenário foi um cenário de muito aperto de condições financeiras internacionais e o mercado de crédito internacional ele reflete isso muito mais rapidamente, tá? Então esse mercado apresentou uma abertura de spreads bastante relevante no ano. Lembrando, quando abre o spread, cai o preço do papel. Então você está ganhando juros no papel, mas você está perdendo algum dinheiro no preço do papel, tá? Então, em geral, a indústria performou muito mal em 2022. Nós aqui na Kinem conseguimos gerenciar bem essa situação e conseguimos ganhar dinheiro no nosso book de crédito internacional ao longo do ano. Tá? Isso porque a gente procura fazer uma gestão bem seletiva e bem tática, olhando a parte macro e a parte micro. Acho que a gente fez isso bem ao longo do ano, em um ano que foi pontuado novamente por uma indústria que, em geral, performou bastante mal. A gente foi reduzindo ainda mais a nossa posição nesse mercado em alguns momentos do ano, especialmente agosto e novembro, quando esse mercado começou a performar bem, teve alguns momentos de performance melhor, a gente reduziu com lucros as posições, tá? E hoje a gente tem uma posição pequena nesse mercado, mas a gente vê agora, falando de 2023, um momento que provavelmente vai ser um bom ponto de entrada para a gente ficar muito maior nesse mercado, tá? Isso porque
a gente vê a possibilidade bem relevante de uma recessão importante nos Estados Unidos e na Europa acontecendo no ano que vem. E nesse tipo de ambiente, é bastante comum que os spreads de crédito fiquem em níveis muito mais altos do que eles estão agora, ou seja, os preços dos papéis tendem a cair bastante em algum momento do ano que vem. É nesse momento que a gente pretende entrar em tamanhos bastante relevantes e capturar fechamento de spread nos 6 a 12 meses à frente, após aquele momento. Isso porque a gente faz uma seleção de empresas que, mais uma vez, são bastante high grade, que a gente sabe que vão pagar a dívida para a gente. Então, consequentemente, ao longo do tempo, esse papel volta a um nível de spread mais saudável e com isso a gente ganha dinheiro em ganho de capital, além de um carrego, né? Que nesse mercado lá fora que a gente investe é um carrego muito mais alto, juros, né? Muito mais alto do que a gente tem aqui no mercado local. Só lembrando sempre que na nossa posição de books offshore, de bonds internacionais, a gente faz o hedge dessa posição, que é uma posição em dólar, para que ela seja uma posição em reais e pagando juros em CDI+, tá? Então a gente elimina o risco cambial dessas posições. Então assim a gente vê um cenário onde a gente espera ter uma oportunidade para um aumento tático, estratégico importante da nossa posição nesse mercado. A gente acha que vai dar um bom retorno para os fundos, olhando 6 a 12 meses à frente após esse momento de boa entrada. Excelente, Ivan. Lembrando que aqui a gente está falando do fundo Kinea Andes e a sua versão previdenciária, o Andes Prev. A gente trouxe aqui de forma resumida, mas para mais detalhes, acessem a carta do gestor, que está no nosso blog, no nosso site, e nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Telegram e no LinkedIn. Até o próximo vídeo.